Oi, pessoal, querido ouvinte da Rádio Vida Nova FM e ouvinte do programa Hora da Família. Como vão vocês? Aqui é Sônia Mendanha, já sou parceira aqui do Hora de longa data. No programa de hoje, nós temos dois participantes inéditos aqui no Hora da Família. Eu estou muito feliz em recebê-los aqui. E a partir de hoje a gente também inaugura um novo tempo, um novo espaço no Hora da Família para eles. E vou parar de mistério. A gente já está recebendo aqui o João e a Letícia, que são membros do EJC, e eu vou pedir que eles se apresentem para vocês. Olá, João. Olá, Letícia. Olá. É com muita satisfação, com muita alegria, que a gente abre as portas do Hora da Família para o EJC e a gente faz a nossa grande estreia aqui com vocês. E eu peço que vocês se apresentem para os nossos ouvintes. Muito obrigado, tia Sônia. Então, como você já disse, eu sou o João, né? Eu sou leitor da palavra, ajudo na Pascum, na nossa igreja, e como você disse, faço parte do EJC, né? Faço parte da coordenação do EJC. Nós estamos muito felizes em receber esse espaço, né? De termos esse lugar de fala, porque o jovem necessita de um lugar de fala, né? Apesar de muitas vezes as pessoas acharem que o jovem está afastado da igreja, que não se tem jovens mais dentro da igreja, dentro de nossa comunidade, existem sim. E aqueles que ainda resistem ali buscam trazer mais, né? Então, um lugar de fala assim, que nos foi proporcionado, nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda nessa missão. Então, muito obrigado pelo lugar de fala aí no Hora da Família. Olá, pessoal, eu sou a Letícia. É com imenso prazer também que venho aqui falar um pouco para vocês nesse programa do Hora da Família. Para nós é um prazer estar presente aqui, como o João falou, né? Ter esses espaços para a gente poder falar um pouco mais com a juventude, né? E sobre a ótica da juventude é muito bom. Então, me apresentando, eu sou atuante da equipe de canto, né? Na liturgia das missas aqui da nossa paróquia São Miguel. Também sou integrante do Ministério de Música do Grupo de Oração São Miguel e Almas e também, juntamente com o João, sou uma das coordenadoras do EJC, que é o Encontro de Jovens com Cristo. Pois é, querido amigo ouvinte, vocês não fazem ideia da minha alegria, a minha satisfação de ter da nossa, né? Ai, se vocês pudessem nos ver agora, tá todo mundo assim, ó, com um sorriso de orelha a orelha. E não sei se vocês prestaram atenção, o João me chamou de tia, e eu adoro ser chamada de tia, principalmente pelos jovens do EJC, e eu vou contar para vocês por quê. Eu e meu marido tivemos a graça, a honra de servir no primeiro EJC aqui em Guanhães, em novembro de 2025. Ô, gente, que momento feliz, lindo de viver. E aí, desde então, esses jovens nos chamam de tios, que a gente foi o quê? Tios EJC, e você para sempre, com a graça de Deus. Então, eles vão me chamar de tia. Eu adoro, e é isso, é essa a história do Tia EJC. Mais uma vez, muito bem-vindos, queridos João e Letícia. Obrigada. Pois é, amigo ouvinte. E olha, a gente tem tantos motivos para celebrar. No programa de hoje, a gente tem 2 aniversários muito importantes para celebrar. E eu vou contar para vocês o primeiro aniversário. Vocês acreditam, gente, que esse ano de 2026, no dia 5 de fevereiro, esse programa Hora da Família completou nada mais, nada menos que 26 anos de exibição. 26 anos da exibição do primeiro Hora da Família aqui na Rádio Vida Nova FM. Eu vou falar com vocês, eu acho que eu estava lá. Se eu não estava nesse primeiríssimo, no segundo, terceiro daí em diante, eu acho que eu já estava por aqui, sabe? Com muita alegria, e era ao vivaço, eu estava contando aqui para o João e para a Letícia, super ao vivo, deixou de ser ao vivo com a pandemia. Até a pandemia era ao vivo, todo sábado, de 11 ao meio-dia, uma adrenalina no mundo. Então, assim, é uma grande felicidade comemorar esse ano, 26 anos desse programa tão querido do nosso coração, feito para a família, por muitas famílias e para a família. Outro aniversário muito importante, especial, que eu não vou deixar de falar, que eu acabei de ficar sabendo, é aniversário do nosso querido João. Gracinha, parabéns, João. Obrigado. 7 de fevereiro, aniversário do João. Então, obrigado. Parabéns, querido João. E assim, comemorando o aniversário do Hora da Família e do João, a gente aproveita para mandar um abraço especial para todos os aniversariantes de fevereiro. Sintam-se homenageados e abraçados. Dito isso, bora começar o nosso programa? Sim, bora. Ainda não falamos o tema, querido amigo ouvinte. João e Letícia prepararam todo esse programa hoje para nós e trouxeram como tema do programa de hoje o seguinte questionamento e reflexão. Como o jovem pode viver bem o tempo quaresmal? Excelente tema, gostei bastante. E bora começar então nesse nosso primeiro bloco, Letícia e João. E aí, como é que o jovem pode viver bem o
tempo quaresmal, o que é a quaresma, por que ela existe. Traz aí, bora conversar sobre isso. Então, a gente pensou nesse tema justamente porque a quaresma, ela passa na cabeça do jovem como algo muito antigo, né? Ela passa na cabeça do jovem muitas vezes como algo que não precisa ser feito, algo que é mais uma cultura ou um simples deixar de fazer da Igreja Católica, né? As pessoas deixam de comer carne, as pessoas deixam de fazer isso, deixam de fazer aquilo, e não é, né? A Quaresma é um tempo muito importante para nós católicos, e os jovens que participam da nossa comunidade, da nossa igreja, eles têm que entender como funciona e saber que é possível ser jovem e viver bem esse tempo quaresmal, né? Então, nós pensamos nesse tema para poder falar aqui. E você perguntou o que é a quaresma, né? Por que ela existe? É um bom questionamento para que os jovens que ainda não têm esse entendimento comecem a ter, né? A quaresma é um tempo litúrgico da Igreja Católica, né? É marcado pelo chamado à conversão e é uma preparação para a Páscoa, né? Então, são 40 dias de preparação para a Páscoa, aonde nós jejuamos, oramos, refletimos e nos voltamos ao nosso relacionamento com Deus, né? Então, por muitas vezes, nos perdemos, né, no caminho da nossa jornada, da nossa vida cristã, deixamos de nos comunicar com Deus, deixamos de ter essa intimidade com Deus, e o tempo de quaresma, essa preparação para a Páscoa, esse tempo quaresmal é justamente o chamado de conversão, de relacionamento com Deus, de mais intimidade para com Ele. Isso mesmo. O João comentou, né, que são os 40 dias. É importante lembrar que a quaresma se inicia na quarta-feira de cinzas, né, que é um dia onde a gente já começa ali a caminhada de penitência, jejum e oração, e ela tem seu fim na quinta-feira santa, né, ali onde antecede o tríduo pascual, onde a gente vai viver o momento da sexta-feira santa, o sábado e o domingo de Páscoa. E esses 40 dias, né, vividos na quaresma, eles têm, eles remetem, né, ao tempo que Jesus passou no deserto, né. E o deserto na Bíblia, ele é retratado como um lugar de silêncio, de provação, mas também um local de encontro com Deus, para nós nos aproximarmos de Deus. Então, a quaresma nos traz esse momento de nos afastar desse barulho do mundo e nos retornar o silêncio interior, né, para poder entender e nos aproximar mais da fé. É isso aí. E para o jovem, né, a Letícia falou, a quaresma, esses 40 dias remetem, né, aos 40 dias que Jesus foi tentado no deserto. E para o jovem, muitas vezes ele pergunta o que é esse deserto, né? O que seria esse deserto para o jovem? Né? Esse deserto para o jovem pode significar muitas coisas, pode significar aprender a silenciar o excesso de informação, né, que hoje é um problema muito grande na vida do jovem, é o barulho, né, aquele barulho mental, né, de se autocomparar com vidas nas redes sociais, de ficar ali rolando tela para baixo ali, sem muito motivo, perdendo realmente tempo, né? Um tempo que poderia ser dedicado a Deus, poderia ser dedicado ao seu entendimento, ao seu relacionamento com Deus. Então, pode significar distrações, superficialidades, né, que nos afastam de Deus. Então, esse deserto, para nós jovens, nós entendemos, eu, João Vitor, entendo, que pode ser isso, sabe? Pode ser essas provações que nós temos durante o nosso dia a dia, durante o nosso cotidiano, que nós nem percebemos, né? O jovem nem percebe que aquilo lhe faz mal para ele, nem percebe que ficar uma hora e meia rolando tela ali numa rede social pode fazer mal para ele. Ou pode deixar de ser bom, né? Porque se você fica uma hora e meia rolando tela, pode ser que não te faça mal agora, mas poderia ser melhor se você tivesse dedicado essa uma hora e meia, lendo uma Bíblia, dedicando um momento de oração, nem que seja, não precisa ser uma hora e meia, mas que se você tivesse tirado meia hora desse tempo todo, do seu relacionamento com Deus, a sua paz interna, né, a sua vida espiritual estaria melhor. Então, assim, esse deserto é muito interessante de nós citarmos aqui, esse tempo quaresmal, porque o jovem necessita parar um pouco, necessita parar, pensar, e é isso que a quaresma né, Letícia? Isso. É um tempo de parar. Como o João comentou, né, às vezes o jovem pode até saber que aquilo está fazendo mal para ele, só que às vezes ele não sabe como parar, né? Porque hoje em dia a gente tem a questão do vício nas redes sociais também. Então, como que às vezes, querendo parar com aquilo, como que eu vou conseguir? E a quaresma ela pode ser justamente esse tempo, né? Porque a quaresma também é um tempo de renúncia.
de penitência. Então, a gente pode trazer esse desejo de se tornar uma pessoa melhor, tanto para nós mesmos quanto para Deus, né? E renunciar a essas coisas que nos tomam tanto tempo na vida, para poder olhar um pouco mais para dentro de nós mesmos, né? E assim como Jesus enfrentou as tentações no deserto e reafirmou a sua confiança em Deus naquele período, a Quaresma ela nos convida a reconhecer essas nossas fragilidades, né, e fortalecer a nossa fé. Então é esse tempo de parar, rever a vida e voltar o coração para Deus. Exatamente. É importante a gente lembrar também, né, Tia Sônia, que a gente fala que é um tempo de preparação para a Páscoa. Sim. Mas em todo momento, durante a Quaresma, o jovem tem que frisar esse ponto em sua própria cabeça, tem que lembrar disso, porque a Páscoa vai ser o grande ápice de uma mudança que você pode ter na sua vida a partir desse tempo quaresmal. Então, viver a Quaresma, viver o tempo quaresmal, é viver um propósito, né? O tempo quaresmal ele não existe por si só, né? Ele é um tempo de preparação, ele é o centro da fé cristã, né? É um tempo onde você tem a oportunidade, como a Letícia falou, de deixar um vício. É um tempo onde você tem a oportunidade de parar e refletir sobre a sua própria vida, sobre o seu relacionamento com Deus, e a partir daquele ápice ali que será a Páscoa, né, você mudar, não só durante esses 40 dias, né, não só ter mudado durante esse tempo, mas mudar dali para frente a sua vida. Então, sim. E justamente por a Páscoa ter essa importância tão grande para a nossa fé, né, sendo o centro da nossa fé cristã, a Páscoa, a Igreja, em toda a sua sabedoria, nos traz esse tempo quaresmal justamente como uma oportunidade, né, de nos educar espiritualmente durante esse tempo, nos ajudando a compreender que a vida cristã, ela passa pela cruz, mas a gente sempre tem que ter a esperança da ressurreição. Então, a Quaresma é esse período onde nós estamos nos preparando, mas com um olhar voltado na ressurreição de Cristo. Perfeito, João e Letícia. Pois é, querido amigo ouvinte, esse é o tom do programa de hoje. Você é nosso super convidado a ficar conosco. A gente vai fechar esse primeiro bloco, fazendo uma primeira pausa musical, convidando você a ficar conosco. Daqui a pouquinho a gente retoma com o segundo bloco. Esse é a Hora da Família com João e Letícia, JC. Fique com a gente. Até já. Até já, pessoal. Então, pessoal, retomando aqui o nosso segundo bloco desse Hora da Família, super especial, com a primeira participação aqui do EJC, com o João e a Letícia, trazendo aqui um tema muito importante, que é como o jovem pode viver bem o tempo quaresmal. No primeiro bloco, o João e a Letícia falaram para a gente um pouquinho, né, sobre o que é a quaresma, por que ela existe, o significado do tempo quaresmal, né, a ligação com o período em que Jesus passou 40 dias no deserto, sendo tentado, esse momento em que a igreja nos convida para mudança de vida, né, para buscar uma penitência, mas que não seja algo passageiro, que seja algo que venha para ficar na nossa vida, que seja um grande momento de reflexão, um grande ato penitencial mesmo, de buscar rever nossos conceitos. E é isso, a gente vai dar continuidade agora com o tema, e o João e a Letícia vão conversar com a gente um pouquinho sobre a importância da Quaresma para nós católicos. Isso aí. É isso aí. Como a gente já havia dito, né, no bloco anterior, é um tempo de muita importância, né, porque é um tempo de conversão. E a maior importância do tempo quaresmal para nós católicos é essa conversão, né, que nos chama a uma mudança de vida, a uma mudança de hábitos, a uma mudança de rotina, muitas vezes. Então, o mais importante durante o tempo quaresmal, principalmente para o jovem, é entender que o tempo quaresmal não é um tempo de tristeza. Não é um tempo onde você vai deixar de fazer as coisas que você gosta e por isso vai ficar triste. Não, é um tempo de conversão, né? Você deixa de fazer algumas coisas que te levam para um caminho errado por um propósito maior, né? Para uma mudança de vida. Porque converter-se é mudar de direção. É mudar o coração, é voltar o coração para Deus, é mudar de vida mesmo, é ter um propósito. Não é só abandonar, né, vícios, atitudes erradas, mas é realmente reorganizar a vida e conseguir se reconciliar com Deus, porque muitas vezes essas caminhadas erradas que nós damos, né, esses pequenos vícios que nós temos, né, algumas pessoas, tem um tio engraçado, o tio Ignaldo, que participou do EJC também, ele fala os nossos pecados de estimação, né? Todo mundo tem os seus pecados de estimação. E o tempo quaresmal te chama a largá-los, né? A entender que a importância
de um propósito maior, de viver algo grandioso, de viver a vida eterna lá na frente, é muito maior realmente do que este momento de agora, de continuar com esse pecado ali, de continuar se ausentando de Deus, se afastando de Deus, de continuar se perdendo no caminho, né? Então a conversão, o que eu vejo, né, como a importância do tempo quaresmal para os católicos, é justamente esse tempo de conversão, de chamado realmente, de você parar, pensar, refletir, colocar a sua vida espiritual em ordem e realmente ter um propósito para poder mudar de vida a partir dali. E o bacana da nossa igreja, né? Nossa igreja é mãe, né, gente? Muito sábia. Tem esse período específico de chamado a essa conversão, mas a gente pode se converter a todo momento da nossa vida. A gente somos chamados a essa conversão diariamente, né? A partir de pequenas coisas, pequenos atos. A gente não precisa esperar chegar a Quaresma para buscar uma mudança, identificar aquilo que nos prejudica enquanto pessoas e que nos prejudicando prejudica os outros, para a gente mudar. Mas a nossa igreja, mãe tão sábia, né, nos dispensa nesse momento especial para isso. Vamos focar nisso. Tamanha a importância, né, do que a gente está celebrando. Imagina, celebrar a morte e a ressurreição de Jesus é um momento muito profundo da nossa fé, então a nossa igreja é muito sábia, nos convidando a, nesse momento, parar para isso. Mas é uma coisa que a gente deve procurar fazer durante toda a nossa vida, né? Sim, sim. É importante lembrar desse tópico, né, que a conversão ela é um processo diário, né? Então, ainda mais para nós jovens, por mais que no EJC, né, a gente vê que às vezes pode ser um momento de conversão para algumas pessoas, de reencontro mesmo, mas assim, a conversão pode ser que tenha um ápice, mas ela é um processo diário, a gente tem que estar constantemente revendo nossos atos, né? E a Quaresma é justamente esse momento onde a gente pode, um momento propício para parar e refletir sobre essa caminhada que estamos tendo e nos propor de novo a fazer essa conversão. É importante trazer também uma citação aqui do Catecismo, lá no seu parágrafo 1427, ele nos diz que a conversão é uma obra da graça de Deus, mas ela exige a resposta livre do ser humano. Então, assim, nós temos que estar abertos, né, a essa graça que Deus nos proporciona. E para o jovem, isso significa assumir a sua fé não apenas como uma tradição, né, como aquela herança passada de pai para filho, mas como uma decisão pessoal mesmo. E é interessante que a gente tem visto hoje em dia, né, em conversa com alguns jovens, a gente tem reparado isso, como o jovem ele tem buscado mais voltar à igreja, né? Talvez assim, os nossos pais, os nossos avós, eles às vezes são católicos por herança mesmo, né? Por tradição da família. Mas os jovens de hoje em dia, a gente tem percebido um movimento muito forte que eles estão buscando entender a fé, entender o que eles estão vivendo. Então, a Quaresma é mais um período onde nós possamos onde a gente pode nos aprofundar nas coisas da igreja, entender esse período tão rico, né, da nossa fé, e nos aproximar um pouco mais da Igreja Católica. E na vida do jovem também, essa conversão ela pode significar rever, né, as escolhas da vida, as nossas atitudes, nossas amizades também, as nossas prioridades, né? A gente sabe que o mundo de hoje é muito conturbado, é uma correria, né? A gente tem, como o João falou, a questão das redes sociais, muito trabalho, estudo. Então, assim, tudo isso é muito importante na vida do jovem também, né? Trabalho, estudo, mas a gente não pode esquecer de Deus, né? Não pode esquecer da prioridade dele na nossa vida. Então, a Quaresma é um tempo também para a gente rever essas prioridades, né? E colocar as coisas no lugar. Pensar também na forma como nós nos relacionamos com Deus e com o próximo também, né? Foi muito interessante isso que a Letícia falou, né? Que hoje o mundo, como eu já havia dito no bloco anterior, ele acaba sendo muito corrido, né? Para todos nós. Mas o jovem, ele sente muito isso, né? Eu falo jovem abaixo dos 30, não que seja para cima disso, não seja jovem, pessoal. Perdão. Mas aquele que está abaixo dos 30 ali, né? Começando a sua caminhada adulta agora, né? Aquele jovem que acabou de completar 18 anos, por exemplo, ele acha que a vida dele tem que ser resolvida ali. Ele acha que ele tem que ter tudo ali. Ele acha que com os 18 anos ele tem que ter a sua casa própria, ele tem que ter o seu carro próprio. Aí ele começa a se autocomparar, né? Ele começa a se comparar com pessoas nas redes sociais. Aí ele tem algum irmão dentro de casa, ele se compara com um irmão que às vezes teve algum sucesso um pouco maior do que ele, né? E acaba que essa correria toda nos entristece, né? Entristece o jovem, entristece
rebaixa um pouco a vida espiritual do jovem a um ponto em que ele realmente perde um pouco a alegria de ser jovem, né? E o tempo quaresmal, ele é importante porque é esse tempo de parar de se comparar, de parar um pouco com essa correria, de parar um pouco com essa ansiedade de querer ter tudo no momento. Hoje é um dos grandes males, né, da nossa juventude, é a ansiedade. Então, esse tempo quaresmal, esse chamado para a conversão, ele é tão importante, e tão belo, e tão gracioso, que que a nossa igreja mãe nos dá esse, né, nos dedica esses 40 dias só para isso, que, como se diz, é um tempo onde o jovem, ele pode virar e falar, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? Por que eu tô triste? Qual o motivo da minha tristeza? Né? Muitas vezes a pessoa se sente triste ali, acorda desanimada, se sente triste, mas ela tem tudo que alguém queria ter. Né? Ela tem tudo aquilo que uma pessoa pagaria para ter. Então, assim, não há motivo para tristeza, muitas vezes. E esse chamado para conversão é justamente isso, esse tempo quaresmal chama a pessoa a parar e refletir. Né? Falou, cara, eu tenho que me converter, eu tenho que ter um propósito para esse tempo quaresmal, mas eu tenho que entender que esse tempo quaresmal, além de tudo isso, vai me servir para eu poder me tornar uma pessoa melhor, não só naquele propósito que eu me proponho a ser depois do tempo quaresmal, mas como um todo, né? Como um todo. É importante a gente sempre lembrar que o tempo quaresmal, como eu disse no início, não é um tempo de tristeza, né? O jovem, muitas vezes, ele quer viver esse tempo como se fosse um tempo de tristeza, mas não é. Ele é justamente o contrário. O tempo quaresmal, ele te tira aquilo que te rouba a alegria. Ele tira aquilo que te deixa triste, né? Então, assim, essa questão que a Letícia falou, de estarmos realmente muito corridos, de estarmos ansiosos, da gente ter esses problemas com redes sociais, né? No sentido jovem, que eu digo, é realmente interessante porque nos faz pensar nisso, né? Aproveite esse tempo de agora, aproveite esse tempo, pare um pouco, né? Pare um pouco com as redes sociais, pare um pouco com essa correria, com essa ansiedade de querer ter tudo no seu tempo, porque nada no nosso tempo, tudo é no tempo de Deus, né? Então, é algo muito interessante que a gente tem que entender desse tempo quaresmal. É algo que mostra por que é tão importante, né? Por que é tão importante? Muitas vezes a gente se pergunta, me faço essa pergunta para mim mesmo, né? Qual foi a última vez que eu parei? Né? Que eu parei de me comparar, que eu parei de pensar que eu deveria ter coisas que eu não tenho hoje, né? Eu não me lembro qual foi a última vez que eu parei. Então, assim, esse tempo é tão interessante, é tão belo, é tão gracioso, que até nesse momento de pequena conversa sobre o tempo quaresmal, a gente já entra no momento de reflexão, olha que coisa. E falando sobre essa questão da quaresma, da conversão, a gente tem que ter em mente que a igreja ela nos dá caminhos, né, para viver esse tempo quaresmal. E ela nos apresenta 3 práticas fundamentais para poder viver bem esse tempo quaresmal, que a gente falou algumas delas aqui ao longo da nossa conversa. Então, basicamente, seria a oração, a penitência e a caridade, que são 3 práticas que o próprio Jesus nos ensina, né, no Evangelho de Mateus, quando ele fala sobre o jejum, a esmola e a oração. Então, assim, que nós possamos entender que essas práticas que a igreja nos orienta, né, não são apenas uma obrigação vazia que a gente precisa fazer para viver a quaresma. São meios concretos mesmo, né, que nos ensinam ali o caminho do crescimento espiritual. E quando essas práticas elas são vividas juntas, né, elas nos ajudam a ordenar a nossa vida. Então, se nós formos pensar ali no significado, né, de cada uma dessas práticas, a oração ela vai fortalecer o nosso lado espiritual mesmo, né? Vai nos aproximar de Deus, vai fortalecer a nossa relação com Ele e a nossa intimidade com Ele, né? É também um momento da gente parar, né? Porque quando a gente reza, quando a gente para ali para conversar com Deus, é um momento que a gente reflete sobre a nossa vida também. Então, essa questão que nós temos falado de fugir do barulho do mundo, de afastar das redes sociais, talvez, esse tempo de oração pode ser esse momento, sabe? Para nós pararmos e refletir como é que está a minha vida, pelo que eu sou grato, nesse sentido. A penitência, ela vem como uma forma muito importante, muito bela, né, de ajudar a educar os nossos desejos da vida, né? Nós não somos animais, né, que tem que fazer tudo que ele
Nos dá vontade. Que nos dá vontade, que é instinto, né? Nós somos seres humanos, seres pensantes, então nós somos capazes de controlar os nossos desejos, né? E vencer o nosso egoísmo e aqueles pecados que às vezes estão enraizados, né, na natureza humana, que nós somos capazes de vencê-los. Então a penitência, ela nos ajuda a educar esse lado do ser humano. E a caridade, né, que a igreja nos apresenta também como uma forma de ir ao encontro do próximo, né? De fazer reconhecer Cristo no outro. Então, uma forma muito bela também de nós fazermos gestos concretos de fé, é através de obras de caridade. E espiritualmente falando, né, a quaresma também é um tempo de purificação, né? É um tempo de renovação para toda a igreja, né? Para todos nós católicos. Não é algo somente individual, né? Logicamente, nós temos que ter o nosso propósito, seguirmos ali o nosso caminho, mas ele é um tempo de conversão, ele é um tempo de renovação, de purificação para toda a igreja, né? Não é um esforço só individual, mas é um caminho comunitário, né? Estaremos todos nesse caminho, estaremos todos nesse processo de conversão, nesse processo de purificação, caminharemos unidos, reconhecendo as nossas fragilidades, confiando na misericórdia de Deus para nos perdoar e para nos purificar e para estarmos, né, mais perto dele. Então, espiritualmente falando, é interessante o tempo quaresmal nesse sentido também, de você entender que, opa, eu vou me converter ali, eu vou parar, eu vou me purificar, mas eu não vou estar sozinho. Eu vou estar caminhando com todos os meus irmãos ali, porque todos eles estarão comigo nessa caminhada, nessa jornada, nessa busca pelo perdão e nessa busca pela purificação que Deus vai nos proporcionar aí. E é lindo pensar que a nossa igreja, em sua dimensão una, né, o mundo inteiro está vivendo essa quaresma. Então, assim, a Igreja Católica, ela tem essa beleza imensurável dessa unidade, né? Então, assim, é lindo ser católico mesmo, porque nós estamos o mundo inteiro caminhando juntos, né, nesse processo de conversão. Imagina que coisa linda, né? Toda a humanidade católica vivendo o mesmo período com o mesmo propósito. Isso é lindo, gente. Isso muda o mundo, com a graça de Deus. Né? E assim a gente fecha o nosso segundo bloco. Querido amigo ouvinte, a gente vai fazer mais uma pausa musical. Fique com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Querido ouvinte da Rádio Vida Nova FM, esse é o programa Hora da Família, eu sou a Sônia Mendanha. Hoje nós estamos recebendo aqui os jovens João e Letícia, que são coordenadores do EJC, né, o Encontro de Jovens com Cristo, aqui na nossa paróquia São Miguel e Almas. E é com muita alegria que eles estão aqui falando com a gente, nos levando, nos conduzindo na reflexão do programa de hoje com o tema Como o Jovem Pode Viver Bem o Tempo Quaresmal. E você que está aí nos ouvindo, que é um jovem assim, que já é um jovem de bastante tempo, um jovem aí, né, de longa data, esse programa é para você também, é para todos nós, né? Eles estão falando especificamente da juventude, mas a gente está aqui para aprender com eles e fazer desse tempo nosso tempo, né, de quaresma, e aprender junto com essa juventude que está dando show. Eu estou muito orgulhosa deles aqui. Seguindo aqui nesse terceiro bloco, o João e a Letícia vão nos conduzir na reflexão sobre os pilares da quaresma na vida do jovem. E a gente vai aprender mais um pouquinho com eles agora. Isso mesmo. Então, em relação a esses pilares da quaresma, né, nós aqui nos preparamos para falar justamente desses caminhos que a igreja nos orienta para viver bem a quaresma, né, que nós comentamos anteriormente. E o primeiro deles é a questão da oração, né? E aí que vem o grande dilema do jovem, né? Como viver essa oração nessa rotina doida que a gente tem, né? Às vezes estudando, trabalhando, em meio às redes sociais. Então, assim, a oração, justamente por ser esse momento de parar e pensar, ela é muito difícil nos nossos dias atuais, né? Eu, particularmente, tenho muita dificuldade em manter uma vida de oração constante, né? Apesar da gente estar sempre envolvida com as coisas da igreja, ali ajudando no grupo de jovens, cantando nas missas, esse tempo de oração é algo que ele precisa de ter uma importância especial ali, porque se você conversa com um amigo, se você tem um amigo que você gosta dele, você conversa com ele, você também precisa manter esse diálogo com Deus, né? Então, a oração é essa conversa, esse diálogo, para a gente nos aproximar e ter essa intimidade com Deus. E a oração, ela é essencial na vida cristã, né? Ela é um ponto-chave ali para nós crescermos e amadurecermos a nossa espiritualidade. E a quaresma, ela vem nos lembrar que a oração, ela não depende apenas do tempo que nós temos disponível, mas também da disposição do nosso coração. Então, assim, essa vontade... Às vezes nós temos que rezar, mesmo não querendo rezar, né? É manter essa disposição ali de
nem que seja agradecer pelo nosso dia de hoje, de pedir a proteção de Deus ao longo do nosso dia, ou de desabafar, de conversar com um amigo mesmo, né, de visitar o Santíssimo em alguns momentos. Então, ter esses momentos ao longo da nossa rotina corrida, em que a gente possa dedicar um tempo para lembrar do nosso Criador, né? Lembrar que Deus está todo o tempo ali conosco, mesmo que a gente não lembre dele. É interessante, Letícia, que o próprio Jesus sentiu necessidade de se afastar em vários momentos e se colocar em oração. Olha que lindo isso. Se o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado, sentia necessidade de se afastar do barulho, se retirar do convívio de outras pessoas, para ir buscar ali estar mais perto do Pai, quem somos nós para nos dar o luxo de não fazer isso, de achar que a gente não precisa fazer isso, que basta rezar o Pai Nosso Ave Maria ao longo do dia, enquanto dirige, enquanto corre, enquanto pensa, enquanto come. Então, isso é muito importante, né? Se o próprio Jesus via necessidade, sentia a necessidade de estar mais próximo de Deus, se retirando, fica aí esse grande exemplo para nós. Sim, com certeza. E a Quaresma, ela nos proporciona, né, esse grande momento de nos retirar, né, dessa correria do mundo e realmente nos estar mais próximos para ouvir a voz de Deus. E, às vezes, por exemplo, se você é um jovem que tem dificuldade em, às vezes, parar e separar esse momento, você pode tentar incorporar a oração nas suas atividades do dia a dia, né? Ou então procurar algumas outras formas de, talvez, prender a sua atenção ali naquele momento oracional. Então, por exemplo, separar alguns momentos na oração diária, tendo a ajuda, talvez, da leitura da palavra. Então, fazendo ali um estudo da Bíblia, pegando o Evangelho do dia, porque aí você vai ter um direcionamento, talvez, para fazer a sua oração, para refletir sobre algum tema específico. Então, é uma forma também de você manter essa constância na oração, né? Talvez, algo que eu gosto muito de fazer, pegar alguma música, né, católica também, e ali fazer a minha oração enquanto eu escuto essa música. Então é algo que eu gosto muito também, porque você tem um direcionamento ali, talvez, que te leva para algum sentido de oração, que pode te fazer refletir sobre alguma coisa. Então, assim, tem muitos meios que a gente pode usar para tentar manter essa constância na oração, né? Como eu disse também, visitando o Santíssimo, né, separando um momento ali para visitar Jesus mesmo. A gente tem a oração do terço. Então, assim, a igreja nos oferece uma série de coisas, de momentos, assim, que nós possamos, para que nós possamos estar em oração, estar mais próximos de Deus. E o importante, de fato, é tentar manter essa constância e ter essa sinceridade no momento de dialogar com Deus. É isso aí. E isso aí que você falou foi bem interessante, porque a oração realmente não é uma obrigação, né? Ela é um relacionamento, é o seu relacionamento com Deus. Então, como anda o seu relacionamento com Deus? Como anda, né, o tempo que você tem reservado para Ele, né? E como você disse, mesmo que na correria do dia a dia, nós precisamos criar esse espaço. Sim. Criar um espaço para Deus no nosso dia a dia, né? Então, a oração realmente ela é um pilar essencial durante a Quaresma na nossa vida. Além da oração, nós também temos o jejum, né? Que é um dos pilares da Quaresma aí, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, né? E o jejum, para o jovem, muitas vezes pode ser um pouco difícil, né? Porque tem aquele pequeno entendimento comum de que o jejum é só deixar de comer alguma coisa. E jejuar não é deixar de comer, né? Jejuar é se abster de práticas que te afastam de Deus, né? Se abster de exercícios, ter domínio de si próprio. Então, o jejum, ele é a abstinência, né? E a abstinência, no caso, são práticas que nos ajudam a exercitar o domínio de nós mesmos. Porque o jovem hoje, ele tem uma dificuldade muito grande em ouvir uma certa palavra, que é o não, né? O jovem hoje não gosta de ouvir não, né? Ele não gosta de ouvir não, e muitas vezes nós não falamos não para nós mesmos. Porque justamente nesse não querer ouvir de alguém, você não quer falar para si mesmo. Então, não, eu não preciso deixar de comer porque meu relacionamento com Deus é bom, mas é bom o suficiente, né? Não, eu não preciso deixar de mexer nas redes sociais porque eu tenho controle. Exatamente, porque eu tenho esse controle, eu sei a hora de parar, exatamente. Então, o jovem ele tem essa dificuldade de dizer não, né? E o jejum, a abstinência, ela vem justamente para isso, para te mostrar que você é dono de si mesmo. E não os seus impulsos são donos de você. Porque você não saber dizer não, muitas vezes te coloca em uma posição de um jovem, de um adulto, de uma pessoa impulsiva, que age pelos próprios impulsos, né? Para alguém que não sabe se autocontrolar.
E o jejum é isso, é você se controlar a ponto de você realmente dizer, não, eu sou dono de mim mesmo, eu consigo parar com algo, eu consigo parar com aquilo que me afasta de Deus, eu consigo deixar de fazer, de dar muito tempo para as coisas fúteis e dar mais tempo para Deus, né? Que aí talvez até caia naquela questão da oração que a gente falou, né? Muitos não querem dizer não para uma rede social, mas se dizer não por alguns minutos, já te aumenta os minutos de oração, né? Então é como uma coisa liga a outra, né? E para o jovem de hoje, como eu disse, o jejum ele pode ir muito além da alimentação, né? Ele vai muito além de comer. Ele pode alcançar hábitos, né? Hábitos, compromissos que te afastam de Deus, como a gente já havia citado anteriormente em outros blocos, né? O jovem hoje ele mexe muito em rede social, né? Nós nunca tivemos uma era onde a informação chegasse tão rápido na cabeça da gente e tanta informação. Então, assim, são muitas informações, muitas delas desnecessárias, Sim. né, que nos afastam de Deus, e justamente essas desnecessárias muitas vezes prendem o jovem, né? E a questão do jejum, ela pode ser exatamente nesse ponto na vida do jovem, né? Nós sabemos hoje que o jovem ele sente muita ansiedade, ele tem essa questão da comparação, como eu disse anteriormente. Então, o hábito de jejuar, o hábito de se abster de um hábito que pode te afastar de Deus é justamente nesse sentido, pode ser justamente nesse sentido na vida do jovem. Deixar de ver um pouco as redes sociais, deixar de se comparar com outras pessoas, né? Deixar um pouco o barulho que a gente falou anteriormente, né? O barulho do dia a dia de lado, né? Começar a se abster de práticas que te afastam de Deus, né? Deixar de ir naquela festinha que talvez era importante para você, deixar aí no caso da alimentação, deixar de comer alguma coisa ali que você gosta demais, né? E está comendo em excesso. Então é realmente controlar os seus impulsos, é realmente entender que você é dono de si mesmo, né? O jejum na quaresma, ele é importante por causa disso. Ele educa os desejos e os impulsos do ser humano, né? Principalmente do jovem, que tem tantos impulsos e tantos desejos e muitas vezes não consegue se controlar, né? Pela vasta gama de variedades aí de desejos que aparecem, né? Na vida do jovem hoje. E é um grande exercício de liberdade, né? A gente estava conversando aqui em off que é um grande exercício de liberdade. Você é tão livre, que você pode escolher se abster daquilo que te faz mal. Você pode escolher se penitenciar de alguma maneira pela sua liberdade. E nossa igreja é tão perfeita, nosso Deus é tão maravilhoso, que ele respeita, né, o nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio nos dá essa liberdade de fazer escolhas e quer liberdade maior do que você escolher pela sua própria vontade se penitenciar, se abster de algo que te faz mal. Isso é um grande exercício de liberdade. É lindo de viver, né? Com certeza. E principalmente se abster com sentido, né? Claro, com propósito. Com propósito, com sentido, né? Não se abster de coisas muitas vezes vãs, mas se abster daquilo que realmente te afeta. O jejum tem uma frase interessante que eu li em alguma coisa, não vou me lembrar agora a citação, mas a frase dizia que o jejum, quando dói, é porque está valendo a pena, né? Então, quando dói jejuar, quando dói se abster daquilo que te fazia bem, talvez fisicamente, talvez Sim. carnalmente, né? Mas se está doendo, é porque está valendo a pena. Então, jejuar com sentido, jejuar com propósito realmente. Não estou falando que todo jejum vai doer, né? Talvez até doa, mas aquele que dói, pode ter certeza que é aquele que está valendo a pena. Com certeza, vai colher mais frutos, né? Sim, frutos certeza. Mais fecundos. Tem uma frase também que eu me recordo, não lembro onde que eu ouvi, mas relacionada a isso do jejum, e mais especificamente o jejum que chegam rápido, de alimentos. Às vezes a gente, sei lá, um chocolate, o próprio jejum de carne, né? E a frase falava assim, que o jejum sem propósito, sem oração, no caso aí a abstinência de algum alimento, ela é apenas uma dieta. Então, Exatamente. se eu me abstenho de, às vezes, comer um chocolate, de comer um açúcar, mas é só pro bem do meu próprio corpo, às vezes é só uma dieta, mas aquilo ali tem que ter um propósito. Eu tô controlando o impulso meu, mas para poder me tornar também uma pessoa mais livre, com uma liberdade de saber dizer não e controlar aqueles impulsos que às vezes tentam me dominar.
E assim também aquele jejum que você faz sem compreensão. Eu me lembro quando eu era criança, dava sexta-feira, mamãe, hoje não tem carne em casa. Eu, apesar de ser criada numa família extremamente católica, praticante há muitos e muitos anos, quando criança eu não compreendia por que sexta-feira não tem carne. Então isso tem um propósito. Sexta-feira da Paixão mais ainda. Tudo isso tem um sentido muito grande, um propósito muito grande. Então não seguir apenas porque é um preceito, né, mas procurar entender por quê. Por que existe essa tradição na Igreja Católica de, na sexta-feira, a gente se abster de carne, na sexta-feira da Paixão? Por quê? E compreendendo, é mais fácil da gente seguir, porque como que a gente vai amar aquilo que a gente não conhece? Buscar conhecer é muito importante. E tá aí, um propósito pra gente nessa quaresma, vamos buscar conhecer. Exatamente. Como a gente falou, né, o jovem hoje ele busca entender a fé. Então, assim, é um propósito para essa quaresma também, buscar entender por que essas práticas são tão importantes, né? Isso também vai fazer a gente alimentar a nossa fé e o nosso conhecimento espiritual. Exatamente, buscar entender esses pilares, né? Justamente esses pilares que nós estamos falando aqui, oração, jejum, e agora nós vamos falar da caridade, né? Buscar entender, realmente pode ser um propósito. E falando já da caridade, né? Como você disse, é algo muito belo na nossa igreja, né? Você poder ser livre para ter as suas próprias escolhas. Mas escolher é algo belo, mas escolher amar a quem você não conhece não tem palavra que diga tamanha beleza, né? Não tem palavra que descreva isso. Então a caridade na nossa vida cristã é isso, ela é a expressão concreta da fé, ela é a expressão concreta da nossa fé, ela revela, né, se a nossa conversão é verdadeira, é realmente verdadeira, né? Amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, não é isso? Então, assim, cara, escolher ser caridoso, escolher amar, escolher ser compassivo, escolher ajudar as pessoas, aquelas que você não conhece, por si só, já demonstra uma bondade, já demonstra uma maturidade, muitas vezes, de fé, que muitas pessoas não entendem e não têm, né? Porque a caridade é isso, é sair de si só. Né? A caridade é isso, é deixar um pouco de si de lado, me colocar no lugar do outro e entender que a partir de agora, naquele momento, o outro é mais importante do que eu, né? É mais importante do que eu. Eu amo o próximo, eu amo a ele como a mim mesmo. Então eu vou fazer por ele como eu faria por mim. Então esse pilar do nosso tempo quaresmal para mim, um dos mais belos, se não o outro, né? Eu sou suspeito de falar. Como vocês acham que o jovem pode exercer essa caridade entre eles, entre a juventude, entre a própria juventude? Em que situações vocês veem, para além da caridade em questão financeira? Sim. Para além da caridade de levar alimento, de levar financeiro mesmo, como que o jovem pode exercer essa caridade em meio à juventude, com essa juventude que a gente está tendo aí tão ansiosa, tão hiperconectada, ansiosa, depressiva? Como que vocês acham que a juventude exerce essa caridade? Pode exercer essa caridade? Então, no nosso mundo de hoje, né, eu vejo que a gente tem que tomar muito cuidado, talvez, com as nossas palavras, né? Então, assim, a nossa caridade, nesse sentido, ela pode estar ali, no momento, talvez, de dizer algo bom para alguém que está precisando, né? Então, ali, de ser um bom ouvinte, talvez para a pessoa que está precisando, né? Perceber que alguém às vezes não está bem, então assim, se disponibilizar a escutar, ouvir o que ela está dizendo, mas também a dizer palavras boas, né, que possam edificar a vida dela, mas também a controlar essas palavras, porque às vezes, ainda mais nesse mundo jovem que nós temos, nos chegam informações que nós nem sabemos a veracidade e passamos para frente, e isso pode destruir às vezes a dignidade de uma pessoa, né? Então assim, isso entra, eu acho que também na questão do jejum e da penitência, porque esse jejum de palavras é uma coisa muito importante, nós temos que nos policiar, né? A fofoca que a gente vê e várias coisas que podem, assim, de fato destruir uma pessoa, né? A questão de, a gente pode matar uma pessoa com a palavra, né? Então, assim, e isso também reflete a nossa caridade, nós sabemos enxergar que não é uma atitude que gostaríamos que fizessem conosco. Então, eu também não vou fazer com o próximo, né? Não vou prejudicá-lo ao ponto de repassar informações que eu não sei da veracidade ou de contar algo que ele me disse confiando em mim. Então, principalmente nesse mundo hoje jovem, que as pessoas têm todo esse medo, a ansiedade, é algo que nós temos que tomar muito cuidado, né? Esse diálogo com o próximo e o que nós falamos para as outras pessoas mesmo.
Exatamente. Eu concordo com tudo que a Letícia disse, é, sobre essa questão de falar, sobre suas atitudes, né? O jovem hoje, como ele pode, né, ajudar outros jovens, como ele pode viver essa caridade, realmente policiando suas atitudes, né? Ter atitudes amorosas, simples e concretas, né? Tem que ter atitudes amorosas, simples e concretas. E quando eu digo simples, não é no sentido de não vou saber explicar agora, mas eu digo simples no sentido de ser um gesto simples mesmo. Sim, não precisa de grandes feitos, né? Não são grandes feitos. São gestos simples, ajudar dentro de casa sem reclamar, Com sem certeza. precisar com que alguém peça, né? Fazer o bem sem olhar, sem esperar receber algo em troca. Deixar de compartilhar algo que você recebeu ali no WhatsApp, uma fofoquinha, uma figurinha, uma fotinha que, né, não está respeitando a figura do outro. Deixa de passar não passa para frente, para ali, procura o outro pessoalmente. É isso, gente. Pois é, amigo ouvinte, esse terceiro bloco deu pano para manga, que delícia. A gente vai fazer mais uma breve pausa e daqui a pouquinho a gente retoma com o nosso quarto e último bloco desse programa. Não sai daí não, fica com a gente. Até já. Até já. Querido amigo ouvinte do programa da família, eu sou a Sônia e hoje junto com o João e Letícia, jovens aqui coordenadores do EJC, do Encontro de Jovens com Cristo, nós estamos conversando um pouquinho, refletindo sobre o tema como o jovem pode viver bem o tempo quaresmal. Neste quarto e último bloco, o João e a Letícia vão dar continuidade ao tema e a gente vai ouvir um pouquinho e refletir junto com eles sobre como viver bem a quaresma sendo jovem hoje. Perfeitamente. Isso mesmo. Nós vimos ao longo dos blocos anteriores, né, que esse mundo que vivemos hoje na juventude, ele nos apresenta muitos desafios, né, a esse tempo de refletir, né, esse tempo de parar e olhar para nós mesmos. Porque o nosso mundo ele está marcado pela pressa, pelo imediatismo, né, o excesso de estímulos, de informação, de superficialidade. Então, o jovem de hoje, ele vive sempre conectado, informado, ocupado, mas muitas vezes, interiormente, ele está cansado e vazio, né? E a quaresma, ela é justamente esse momento que nos convida a ir na contramão dessa lógica do mundo, resgatar o silêncio, a interioridade e essa profundidade espiritual. E como nós bem falamos, né, a igreja ela nos orienta caminhos para viver bem esse tempo. Então, essas renúncias quaresmais que a igreja nos apresenta, elas são verdadeiros exercícios de liberdade interior, que nos ajudam a crescer na fé, na responsabilidade cristã, lembrando que devem ser renúncias conscientes e que tenham sentido para nós, né? Renúncias com propósito. Então, não se trata de se abster de algo, de perder algo, mas é de abrir espaço para que Deus possa agir ali naquele momento da nossa vida. E é importante lembrar, na nossa Igreja Católica, né, que não é possível viver bem a quaresma apenas com o esforço humano, né? Como a gente comentou anteriormente, a graça de Deus, ela nos ajuda, mas a gente precisa também querer, né? Não vou legal assim. E na vivência da quaresma, a vida sacramental que a Igreja Católica nos apresenta é um caminho muito importante, né? Porque essa graça da conversão e a quaresma, ela não pode ser vivida apenas com o esforço humano, né? A graça de Deus, ela precisa estar junto conosco. E como que nós nos aproximamos dessa graça de Deus? Através dos sacramentos que a igreja nos apresenta. Então, na quaresma, nós temos a possibilidade de viver 2 deles, que são essenciais para a nossa fé. O primeiro, que é um grande marco para a nossa conversão, é a confissão, que é onde a gente vai diretamente de encontro com a misericórdia de Deus, né? Então, a confissão é aquele ponto ali de recomeço na nossa vida. Então, como viver uma conversão sem, de fato, ter essa confissão, esse momento de ser abraçados pela misericórdia de Deus? Então, é um sacramento muito importante e fundamental que ele seja feito sempre, né, com frequência, mas principalmente na quaresma, né? Que é esse momento de nós olharmos para os nossos atos e tudo que estamos fazendo na nossa vida. E a Eucaristia, né, que é um sacramento ali contínuo da nossa fé, mas que ainda mais na quaresma, ela é um alimento que nos fortalece nessa caminhada, né? Então, assim, os sacramentos, eles ocupam esse lugar central na vivência da quaresma, porque a confissão, ela nos reconcilia com Deus e a Eucaristia, ela nos fornece esse alimento que nos fortalece para bem viver a quaresma até a chegada da glória da ressurreição de Cristo. Isso aí. E para o jovem, né, retornar à vida
sacramental, espiritual, de uma maneira mais íntima de Deus, né? Ele tem que lembrar que a quaresma não é um tempo de perfeição, não é ser perfeito, é se converter, né? E como você pode fazer isso, né? Primeiramente, escolher um propósito real, como eu disse anteriormente, né? Escolha um propósito real para viver a quaresma. E esse propósito real não é algo como se diz, eu vou largar, vou deixar de fazer algo durante a quaresma. O propósito real no sentido de você deixará de viver algo para o resto da sua vida a partir da quaresma de agora, né? Então você vai se converter, você vai se policiar nas suas atitudes, nos seus vícios, e vai escolher um propósito para viver essa quaresma e continuar com esse propósito após ela, após o tempo quaresmal, após a Páscoa. Abrir mão de algo que o domina é extremamente importante, porque, como nós dissemos anteriormente, o jejum e a abstinência faz parte de modo ativo desse tempo de quaresma, né? E fazer o bem. Faça o bem para as pessoas as quais você não conhece, para as pessoas que você conhece e você sabe que estão necessitadas de uma palavra amiga, de um conforto, né? E faça em silêncio, né? Eu falo para fazer em silêncio no sentido, principalmente do jovem, de rede social, né? Porque o jovem hoje ele tem essa necessidade de postar, ele tem essa necessidade de mostrar que ele está fazendo, né? Nesse tempo de quaresma, faça, mas faça em silêncio. Não precisa postar, não precisa demonstrar para as pessoas a sua penitência na quaresma. Deixa que Deus veja, né? Ele vê. Até porque, como eu disse, é um tempo de recomeçar e voltar para Deus. Então, deixe que Ele veja o seu sacrifício, né? A quaresma não é sobre perfeição, é sobre conversão. Que lindo. Pois é, amigo ouvinte, essa riqueza de reflexão que o João e a Letícia trouxeram para nós hoje, tenho certeza que a partir dessa reflexão a gente vai procurar viver uma quaresma mais santa, né? A gente vai buscar seguir aqui esses caminhos que o João e a Letícia trouxeram tão bem para a gente. Lembrando que o programa fica gravado no YouTube da Vida Nova FM, então a qualquer momento você pode voltar lá, assistir, ouvir, né, novamente essa reflexão e aí tomando nota, é bacana. Vamos aproveitar essa tecnologia à nossa disposição e assim se preparar melhor, né, para a gente nos preparar melhor para esse tempo tão importante que a igreja nos convida. Pois é, amigo ouvinte, como eu disse para vocês no início do programa, esse programa é um programa comemorativo, né, pelos 26 anos do Hora da Família. Eu vou abrir aqui uma brecha e mandar um abraço muito carinhoso a todos os participantes desse programa, a todos os colaboradores desse programa. Quem aí, ó, da longa data sabe, é velho de guerra no Hora da Família, sinta-se homenageado, homenageada. Esse programa existe há tantos anos graças ao trabalho voluntário de tantas pessoas que colaboram com esse programa. Então, eu agradeço a Deus pelo dom da vida de cada um de vocês que passou e passa por esse programa Hora da Família ao longo desses 26 anos. Que Deus abençoe a vida de cada um com muita saúde, que vocês possam estar aqui sempre conosco, que nós possamos estar sempre aqui a serviço, colocando os nossos dons a serviço. Então, em nome de toda a equipe do Hora da Família, eu quero mandar um abraço muito especial a todos os colaboradores do Hora e a todo mundo que nos bastidores faz esse programa acontecer. Um abraço muito carinhoso a cada um. Quero parabenizar novamente aqui o João pelo seu aniversário, pelo passagem de aniversário 7 de fevereiro e também a todos os aniversariantes de fevereiro. E já passo a palavra para agradecendo o João e a Letícia por eles terem aceito esse convite, esse novo desafio, esse que é o primeiro de, com a graça de Deus, muitos programas que o EJC vai estar trazendo aqui no Hora, e passo a palavra para eles se despedirem, fazerem suas considerações finais, João e Letícia. Pessoal, então, muito obrigado, tia Sônia, né, por nos ajudar nessa missão, por nos incentivar também, te agradeço de coração. Queremos agradecer, né, a todos os ouvintes que nos ouviram durante todos os blocos, aqueles que chegaram na metade, aqueles que chegaram no final. Muito obrigado pelo seu tempo dedicado a ouvir o programa hoje. Foi, como você disse, foi de muito aprendizado para nós e, se Deus quiser, será somente o primeiro de muitos, né? Amém. Então, eu quero agradecer a todos aí, a todo mundo do EJC que vai nos ouvir. Isso mesmo. O importante é a Rosa. É a Rosa. Muito obrigada, pessoal, pelo convite. Primeiro, ao pessoal do programa Hora da Família e a todos que estavam nos ouvindo. Gostaria de mandar também um abraço, né, para os nossos tios coordenadores, né, junto conosco no EJC, o tio André e a tia Nayami, que com certeza também estão nos ouvindo.
Muito obrigada, pessoal. E a todo mundo que colaborou para que o EJC fosse possível em nossa paróquia, né? Graças a Deus está sendo um trabalho muito bonito na vida da juventude e a gente espera que continue dando muitos frutos durante muitos anos ainda. E é isso. Querido amigo ouvinte, lembrando que a nossa igreja também, né, nos convida a celebrar esse ano jubilar, o ano jubilar de São Francisco de Assis, convocado pelo Papa em janeiro deste ano, por ocasião dos 800 anos de sua morte. Então é isso, que São Francisco de Assis nos abençoe, né, nos oriente, abaixo de Deus aí, nos conduza nas nossas mudanças, nossos propósitos de vida nessa quaresma e para sempre, com a graça de Deus, assim seja. Então é isso. Obrigada, João e Letícia. Até o próximo programa, amigo ouvinte. Fica com Deus, gente. Tchauzinho. Tchau. Até mais.